E aí, tudo na paz? Você já deve ter ouvido a expressão, eu também sou filho de Deus. Mas será que essa expressão está correta? Fique comigo que eu quero te dizer o que a palavra de Deus tem a falar a esse respeito. Antes de continuar, eu preciso da sua ajuda. Eu tenho convicção de que todo esse conteúdo aqui pode abençoar a sua vida e pode trazer crescimento espiritual. Então, clica aqui em se inscrever, ative as notificações para que você possa receber todas as atualizações do nosso canal e para que o YouTube possa sugerir também esse conteúdo para mais pessoas e ainda mais vidas possam ser abençoadas com a palavra de Deus. Nos primeiros capítulos de Gênesis temos o relato da criação. Em 7 dias Deus cria todas as coisas e entre elas Deus cria o homem. A Bíblia relata que nos primeiros dias Deus vinha todos os dias se relacionar com Adão e estabelecer um tempo de comunhão com ele. Entretanto, Adão descumpre uma das ordens do Senhor, comendo da árvore do conhecimento do bem e do mal. A partir desse momento, o pecado entrou na humanidade e nós nos tornamos contaminados pelo pecado de Adão. Isaías 59:2 nos ensina que, mas as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus, e os pecados que vocês cometem o levam a esconder o seu rosto de vocês. Ou seja, o nosso pecado é o que faz separação entre nós e Deus. A partir desse momento, a humanidade foi separada da presença do Senhor. A primeira definição que eu quero deixar claro aqui é que durante o período do Velho Testamento, Deus tinha apenas o Filho unigênito, aquele que estava na presença do Pai desde o início de todas as coisas, aquele que por meio dele todas as coisas foram criadas, Jesus Cristo, o único Filho de Deus. Quando Adão pecou, a natureza pecaminosa entrou na humanidade e desse momento em diante nós não tínhamos o status de filhos de Deus, nós tínhamos o status de criatura, porque havia acontecido uma ruptura entre a humanidade e Deus Pai. A partir desse momento, durante várias vezes na história da humanidade, durante várias vezes na história do povo de Israel, Deus tentou estabelecer alianças com o povo. Deus tentou estabelecer alianças com homens de Deus. Entretanto, com o passar do tempo, várias vezes essas alianças foram rompidas, sempre através de um homem que pecava, sempre através da humanidade que não conseguia manter a sua aliança com Deus, não conseguia cumprir a sua parte da aliança. Foi necessário então que Deus mandasse o seu único filho, encarnasse e viesse habitar entre nós, para que ele, sendo o filho perfeito, conseguisse representar a humanidade em uma aliança com Deus. E por que Deus fez isso? Única e exclusivamente por um motivo. Deus fez isso por amor. Deus fez isso porque amava a mim e amava a você. O texto de João 3,16 nos ensina que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho, que enviou o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha que interessante, esse texto deixa bem claro que Deus possuía um único filho, o filho unigênito, o único filho que o Pai tinha até esse momento era Jesus Cristo, através do qual nós receberíamos a nossa salvação, nós receberíamos mais uma vez o livre acesso ao Pai. Mas calma, a história não termina por aí. Deus providenciou o escape, porque através do sacrifício de Jesus, do sangue dele vertido na cruz, aquilo que nos separava, a parede que nos impedia de nos adentrarmos à presença de Deus foi removida, porque o sangue de Jesus removeu justamente aquilo que fazia separação entre nós e Deus. O sangue de Jesus foi vertido para que o nosso pecado fosse perdoado, e a partir do momento que o nosso pecado foi perdoado, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, para que nós pudéssemos ter novamente livre acesso ao Pai, para que nós pudéssemos reestabelecer o nosso relacionamento com Deus. É isso que diz no texto de João, no capítulo de número 1, no verso de número 12. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que crerem no seu nome. Glória a Deus pelo sacrifício de Jesus, porque através desse sacrifício nós recebemos novamente o poder de sermos feitos
filhos de Deus. Então, a partir desse momento, nós deixamos de ser criatura e nos tornamos filhos de Deus. Jesus já não é mais o filho unigênito, Jesus se torna agora o filho primogênito. Ele se torna o nosso irmão mais velho, porque através do seu sacrifício nós podemos clamar pela presença do Pai. Nós podemos entrar novamente à presença do Pai que nós havíamos perdido lá no Éden. Então, quando recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós nos tornamos nova criatura. É isso que diz no texto de 2 Coríntios, no capítulo de número 5, no verso de número 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já se passaram e eis que se fizeram novas. Nós nos tornamos nova criatura, nós nos tornamos adotados pelo Deus Pai, nós nos tornamos agora parte da família, entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós nos tornamos noiva de Cristo e nós fazemos parte agora da família de Deus, como filhos amados. Além disso, a partir desse momento, nós recebemos a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Jesus Cristo morreu, pagou o nosso escrito de dívida, perdoou nossos pecados e foi assunto aos céus. Desse momento em diante, ele manda o Espírito Santo, o Consolador, para estar juntamente conosco e habitar em nosso meio. O texto de 1 Coríntios 6,19 diz: será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo e que está em vocês e que receberam de Deus? E que vocês não pertencem a vocês mesmos. Desse momento em diante, nós somos templo do Espírito Santo. Nós somos morada do Espírito Santo. E é esse o mesmo Espírito que testifica ao nosso coração que nós somos filhos de Deus. É isso que também nos ensina o texto de Romanos 8, a partir do verso de número 13 até o verso de número 16. E eu peço que você acompanhe comigo essa leitura. Porque se vocês viveram segundo a carne, caminharão para a morte. Mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam um espírito de adoção, o espírito de adoção que nos fez filhos de Deus, por meio do qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E eu refaço para você a pergunta que eu fiz no início. Então todos são filhos de Deus? A resposta é não. Porque apenas aqueles que reconhecerem Jesus como seu único e suficiente Salvador serão feitos filhos de Deus. Mas calma, a todos é dada a oportunidade de serem feitos filhos de Deus. Todos os dias você tem a oportunidade de reconhecer Jesus como seu único e suficiente Salvador, de reconhecer que Jesus é Filho de Deus, de proclamar com seus lábios a fé em Jesus Cristo e a partir de então você será aceito na família de Deus como um irmão mais novo de Cristo Jesus, como filho do Deus Pai, Criador dos céus e da terra, como filho do Todo-Poderoso. E você passa então a fazer parte de uma família maravilhosa. Então eu oro hoje para que o Espírito Santo possa trazer o convencimento na sua vida de quem Jesus realmente é, para que você possa vir fazer parte dessa família, para que você possa reconhecer a pessoa de Jesus Cristo, possa reconhecer que Deus o enviou para nos trazer salvação, para nos trazer uma nova vida e além disso tudo, para que possamos viver com Ele na eternidade. E se você já passou por essa transformação, eu quero dizer que toda a criação anseia pela manifestação dos filhos de Deus. Toda a criação aguarda que você manifeste a presença de Deus por onde você vai. Por isso que Deus nos deixou uma missão de ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, a dar a todos a oportunidade de receberem Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Que hoje você possa ser um instrumento poderoso nas mãos de Deus, na propagação do Evangelho. E se mais uma vez eu quero te dar uma oportunidade de que se você não recebeu Jesus como suficiente Salvador, que você pare agora e clame: Senhor Jesus, faça morada em meu coração. Eu te reconheço como meu Senhor, como meu Deus e como aquele que trouxe salvação à minha vida. E que você possa receber o refrigério e o consolo de uma vida maravilhosa na presença de Jesus. Eu quero te desejar um ótimo dia, deixar um forte abraço, que Deus possa abençoar a sua vida tremendamente e por onde você for, inspire.